Você tem dificuldade em ler a Bíblia? Então vem comigo. Eu sou Tatiele e no capítulo a capítulo a gente vai um passo de cada vez. Hoje nós leremos o livro de Mateus, capítulo 13. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu da casa e desceu para a beira da praia, onde logo se juntou uma multidão tão grande que ele entrou num barco e ensinava dali. Enquanto o povo ouvia da praia, Jesus usou muitas parábolas em seu sermão, tais como esta. Um lavrador saiu a semear. Enquanto espalhava a semente pelo solo, uma parte dela caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em um solo de pedras, onde a terra era pouco profunda. As plantas brotaram muito depressa no solo raso, mas o sol quente logo queimou as plantas e elas murcharam e morreram, porque tinham pouca raiz. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas novas. Mas outra parte caiu em solo bom, e deram uma colheita que era 30, 60 e até mesmo 100 vezes aquilo que tinha plantado. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Seus discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor fala ao povo por meio de parábolas, que são difíceis de entender? Então ele explicou: a vocês foi permitido entender a respeito dos mistérios do reino dos céus, mas aos outros não. Porque aquele que tem receberá mais, e terá em grande quantidade. Mas aquele que não tem, até mesmo o pouco que tem, será tirado dele. É por isso que eu falo por meio de parábolas, para que o povo veja, mas não enxergue, para que ouça, mas não entenda. Isto cumpre a profecia de Isaías. Eles ouvem, mas não entendem. Eles olham, mas não veem. O coração deste povo se tornou insensível. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se não fosse assim, veriam com seus olhos, ouviriam com seus ouvidos e compreenderiam com o coração e se voltariam para mim e eu os curaria. Mas benditos são os olhos de vocês, porque vocês veem, e seus ouvidos, porque ouvem. E eu afirmo a vocês a verdade. Muitos profetas e homens justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Agora, esta é a explicação da parábola do lavrador plantando a semente. O caminho onde algumas sementes caíram representa o coração de uma pessoa que ouve a boa nova do reino e não entende. Então, o maligno vem e arranca as sementes do coração dela. O solo raso, cheio de pedras, representa o coração de um homem que ouve a mensagem e recebe com verdadeira alegria. Porém, ela não tem muita profundidade em sua vida e as sementes não lançam raízes profundas. Quando a dificuldade vem ou começa a perseguição por causa da sua fé, ele a abandona. O terreno coberto de espinheiros representa um homem que ouve a mensagem, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra e ele não produz fruto. O terreno bom representa o coração de um homem que ouve a mensagem e a entende e dá uma colheita de 30, 60 e até 100 vezes o que foi plantado. Esta foi outra parábola que Jesus usou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boa semente em seu campo. Mas uma noite, enquanto todos dormiam, seu inimigo veio e semeou joio entre o trigo e se foi. Quando a plantação começou a crescer, o joio cresceu também. Os servos do agricultor vieram e lhe contaram: patrão,
O campo onde o Senhor semeou aquela semente escolhida está cheio de joio. Foi um inimigo que fez isso, explicou ele. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem os dois crescerem juntos, até a colheita, e então eu mandarei que os ceifeiros separem primeiro o joio e o amarrem em feixes para serem queimados, e depois juntem o trigo e o guardem em depósito. Jesus contou outra parábola ao povo. O reino dos céus é como uma minúscula semente de mostarda plantada num campo. É a menor entre todas as sementes, mas se torna a maior das plantas e cresce até se transformar numa árvore em que as aves podem vir e encontrar abrigo. Ele contou-lhes também esta parábola. O reino dos céus pode ser comparado a uma mulher que está fazendo pão. Ela toma uma medida de farinha e mistura o fermento até que ele se espalhe por toda a massa. Jesus usava sempre estas parábolas quando falava à multidão, cumprindo-se assim o que tinha sido dito pelo profeta. Eu farei por meio de parábolas, explicarei mistérios escondidos desde o princípio dos tempos. Então, ele entrou em casa, deixando o povo do lado de fora. Seus discípulos pediram que explicasse a parábola do joio e do trigo. Ele respondeu: O filho do homem é o agricultor, que lança a semente escolhida. O campo é o mundo, e a boa semente representa os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou entre o trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os trabalhadores da colheita são os anjos. Como o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles separarão do reino tudo o que faz as pessoas tropeçarem e todos os que praticam o mal. Estes serão lançados na fornalha ardente, onde queimarão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os piedosos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aqueles que têm ouvidos, ouçam. O reino dos céus é como um tesouro que um homem descobriu num campo. Na sua alegria, ele vendeu tudo quanto possuía para poder comprar aquele campo. O reino dos céus é como um negociante de pérolas em busca de pérolas escolhidas. Ele descobriu uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha para adquiri-la. O reino dos céus pode ser ilustrado por pescadores que lançam a rede na água e juntam peixes de todas as qualidades, bons e ruins. Quando a rede está cheia, eles a arrastam para a praia, sentando-se e separam nos cestos os que servem para comer e jogam fora os ruins. É assim que será no fim dos tempos. Os anjos virão e separarão os ímpios dos piedosos e lançarão os ímpios na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dente. Então Jesus perguntou: Vocês estão entendendo? Sim, disseram eles. Então ele acrescentou: Aqueles que são os mestres da lei e são versados nos assuntos do reino dos céus são como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus terminou de contar estas parábolas, saiu dali e voltou para a cidade onde morava, Nazaré da Galileia, e lá ensinava na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: De onde vem a sabedoria e o poder que ele tem para realizar os milagres? Como isso é possível? Exclamava o povo. Não é ele apenas o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe e não são Tiago, José, Simão e Judas os seus irmãos? Não moram suas irmãs todas aqui? De onde ele consegue todas essas coisas?
e ficaram escandalizados com ele. Então Jesus lhes disse: um profeta é prestigiado em toda parte, menos na sua própria terra e entre seu próprio povo. E por isso ele só fez ali uns poucos milagres, por causa da falta de fé daquelas pessoas. Você já se perguntou por que algumas pessoas ouvem a palavra de Deus e nada muda, enquanto outras têm a vida completamente transformada? Jesus respondeu isso em Mateus 13. Em Mateus 13, Jesus não está falando de agricultura, ele está falando de corações. A mesma semente, o mesmo Deus, a mesma palavra, mas resultados completamente diferentes. Ele explica sobre os 4 solos. O primeiro é a que cai na beira do caminho, que é aquele coração endurecido. A pessoa até ouve, mas não absorve. Vira costume, religião, rotina. E isso é perigoso, porque a pessoa acha que está perto de Deus, mas nunca entrou de verdade. O segundo solo é o pedregoso, que é aquela emoção sem raiz. Recebe com alegria, mas não suporta a pressão. Quando vem crítica, dificuldade, perseguição, ela desiste. Fé que depende de emoção não sobrevive à realidade. O solo de espinhos é o coração dividido. Aqui é onde muita gente se encaixa. A palavra cresce, mas é sufocada por ansiedade, dinheiro, preocupações, distrações. Não é rejeição, é distração espiritual. E o quarto solo é a terra boa, que é o coração alinhado. Esse ouve, entende e vive. Não é perfeito, mas é disponível. Deus não muda a semente, Ele espera que você prepare o solo. Agora vamos entender por que Jesus fala em parábolas. Aqui entra algo forte. Jesus não fala em parábolas só para facilitar. Ele fala também para separar quem realmente quer de quem só está curioso. Quem busca entendimento encontra, enquanto quem não quer se comprometer permanece confuso. Deus não esconde a verdade, Ele revela para quem realmente tem fome dela. Jesus deixa claro, o problema nunca foi Deus, a palavra, a mensagem. O problema sempre foi o coração humano. Isso tira a desculpa. Se não há fruto, o problema não está na palavra. Em Mateus 13, 24 ao 30, mais o versículo 36 ao 47, Jesus quebra uma expectativa. Nem tudo que parece de Deus é de Deus. O joio cresce junto com o trigo. Isso explica porque há falsidade dentro da fé. Há pessoas que parecem, mas não são. Há injustiça que parece não resolvida. Jesus diz: espera. O julgamento não é agora, mas ele é certo. Deus não perdeu o controle, ele só ainda não terminou o processo. O reino de Deus não começa grande aos nossos olhos. Ele começa pequeno, invisível, discreto, mas cresce de forma inevitável. Isso fala com quem está desanimado. O que Deus começa pequeno, o homem não consegue parar. Essa é a explicação da semente de mostarda. Agora o Mateus, capítulo 13, do versículo 44 ao 46, Jesus fala de valor. Quando alguém encontra o reino de Deus, tudo o resto perde o brilho. Não é obrigação, é revelação.
Quem entende o valor do reino não negocia com o mundo. Mateus capítulo 3, do versículo 47 ao 50, diz lá no final: todos serão pescados, mas nem todos permanecerão. Existe um momento de separação. O tempo da graça é agora. O da separação é depois. Mateus 3, versículo 53 ao 58, Jesus volta para sua própria terra e é rejeitado, não por falta de poder, mas por falta de fé. Familiaridade gera desprezo. Quem acha que já conhece Jesus pode acabar deixando de viver o que ele tem. Mateus 13 não é só um capítulo, é um espelho. Ele não pergunta o que você ouviu, ele pergunta quem você se tornou depois de ouvir. E o que mais me pegou em Mateus 13 é que o problema nunca foi Deus falando. Sabe aquelas pessoas que ficam querendo que Deus fala, ou então ficam dizendo que Deus nunca fala com elas? Ah, mas Deus não fala comigo. Mateus 13 vai nos dizer que o problema não é que Deus não esteja falando. O problema sempre foi o quanto o coração está disposto a ouvir de verdade. Porque todos os solos receberam a semente, mas nem todos produziram vida. E isso é forte, porque mostra que estar perto não é o mesmo que ser transformado. Então hoje, pensa sobre isso. Qual tipo de solo você tem sido? Um coração endurecido? Um coração emocional que desiste fácil? Um coração distraído com as coisas do mundo? Ou um coração disponível, pronto para frutificar? Porque no final, não vai importar o quanto você ouviu, vai importar o quanto isso gerou fruto na sua vida. Mateus 13 deixa claro: existe crescimento, existe separação e existe consequência. Mas hoje ainda é tempo de escolher, ainda dá tempo de preparar o solo, ainda dá tempo de responder diferente. Deus continua semeando. A pergunta é: onde essa semente está caindo? Esse foi o capítulo a capítulo de hoje. Se isso falou com você, me acompanhe amanhã. Aqui a gente segue junto, um capítulo de cada vez.